Bem-vindos ao nosso Falando Nisso, nesse canal YouTube, com a pergunta de Isadora Inácio. Poderia falar sobre se é problemático fazer análise com um amigo psicanalista? Uma pergunta e tanto essa, né? É uma pergunta para esses tempos de coronavírus, em que temos que ficar em casa e que estão se inventando aí novas práticas de escuta, em que é muito importante a gente se pôr em contato com outros, a gente se escutar, a gente poder escutar os outros, para sair desse estado que bom, muitas vezes a gente vai ser levado de uma solidão improdutiva, de um ensimesmamento, em que as ideias vão se espiralando e os estados de afeto vão se repetindo e a gente vai, enlouquecendo com o excesso de si mesmo, vou chamar assim. Então, por que a gente não pode fazer análise com um amigo? Tá lá, alguém que a gente conhece, que a gente saiu, que a gente toma cerveja, porque daí a gente sabe que aquele cara é um cara legal. Então já passou num primeiro crivo, que é aquele momento assim de se abrir, de tatear quem é o outro. Não fica uma relação assim tão profissional, né? Seria assim o melhor dos mundos, né? Eu consigo me abrir com aquele que eu já confio, aquele que eu já sei muita coisa sobre a vida dele, e aí eu posso também medir um pouco as coisas que ele fala, né? Ele fala uma coisa, eu posso tirar o peso, ele fala outra, eu sei que aquele tema para ele é mais ou menos assim, então isso ajuda muito, né, a comunicação, a gente ficar numa relação empática, uma relação de identificação, né, isso é ótimo. Não é ótimo, isto não ajuda a psicanálise. Então aqui já vou pegar a minha faca lacaniana, a minha adaga cortadora de alienações imaginárias, né? E brincando com você, dizer assim, o que se passa numa relação terapêutica ou mais especificamente psicanalítica não é uma identificação, né? E quando isso acontece, o tratamento tende a ir mal, né? O tratamento tende vamos dizer assim, a empacar, né? Claro que existe um uso proverbial da noção identificação, que é isso que eu brinquei há pouco, né? Que tem que ver com empatia, tem que ver com você gostar da pessoa, achar aquela pessoa simpática. Mas, como é que Aristóteles define a amizade, né? Como uma relação ética, onde você tem uma diferença entre iguais. E, portanto, você não pode ser amigo, no sentido próprio, conceitual, do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque você não está de igual para igual. Ela está naquele lugar, você está no lugar de filho. Tanto é verdade que vocês não podem trocar. Ô pai, hoje eu quero ser o pai, amanhã e você é o filho. Pode fazer isso? Você pode brincar, mas não pode realizar, porque você tem uma diferença, e é uma diferença que a gente chama então de diferença estrutural. Nem todas as diferenças são desse tipo. Por exemplo, a diferença funcionário-chefe. Ela pode se transformar. O chefe fica parado, o funcionário avança, e daí ele um dia foi funcionário, hoje ele é chefe daquele que um dia foi o chefe. É complicado, mas dá, não é uma diferença estrutural. Então, a relação entre analisante e analista é uma relação entre diferentes, onde o analista representa a diferença, né? Onde ele não responde como um espelho. Por isso, ele não vai contar detalhes da sua vida. Por quê? Porque ele está tentando encontrar a melhor posição daquilo e daquele lugar de onde você precisa se escutar, né? Que representa e está formado pelas figuras mitológicas, pelas constelações que são as suas. Então, é como se o analista ele contasse, sobretudo, com essa função assim do grande outro. Ele não é o grande outro. É muito importante não entrar nesse equívoco. Mas ele representa. Ele fala pelos poderes da linguagem. Ele escuta
algo que está além desse contrato imaginário, em que nós somos sim duas pessoas, em que nós estamos referidos então a diferenças que nos submetem, né? Mas o truque todo está baseado no fato de que quando eu não respondo como um amigo, como um igual, como um semelhante, o que acontece do seu lado? Em primeiro lugar, você fica meio irritado. Não gostei. Em segundo lugar, você fica meio curioso, né? Quero saber, o que será que ele diria? Em terceiro lugar, você começa assim a falar pelo outro, a colocar coisas no outro, criar coisas que são importantes para a gente descobrir qual é a lógica da sua repetição. O que são padrões de afeto, padrões de relação, padrões de sonho, padrões de pensamento, né? Que vão voltar a se encarnar naquela relação. Uma amizade, a gente pode dizer assim, ela tem um objetivo, que é perseverar, é em frente. Uma boa amizade, ela vai se aprofundando e ela fica para sempre. Uma boa análise não fica para sempre, ela termina. Porque a gente vai indo em direção assim ao núcleo base, aquilo que constituiu a ilusão dessa amizade, que constituiu o ponto fulcral daquela alienação, que é o que você está praticando na sua vida. Não é só aqui o problema. Aqui é um caso muito particular, né? O problema real é lá fora. Por isso a pessoa vem fazer análise, não é para criar aqui um espaço diferente, que de fato isso acontece apenas, mas é para transformar o resto da sua existência. E isso só pode acontecer se o psicanalista não estiver nesse lugar de amigo. Por outro lado, isso não significa, como parece que alguns entenderam, que o psicanalista devia ser seu inimigo. Que o psicanalista devia ser uma pessoa mal educada, ser uma pessoa que não responde assim em nenhuma circunstância como um outro parceiro, como um outro como você, como alguém que jamais é empático. Na verdade, a empatia, como a gente vem tentando mostrar, é justamente uma espécie de superação da identificação. A identificação, ela está baseada assim, numa comunidade de gosto, numa comunidade de traço, né? Em que no fundo eu gosto de você porque você é como eu, é uma versão de mim. Você é tão legal porque você é um replicante, né? Que é como eu. Isso chama-se narcisismo. E o objetivo da análise é fazer assim uma redução, uma dieta no seu narcisismo, mostrar que você não precisa de tanto narcisismo para viver. Algum mínimo é importante, mas consagrar uma vida a isso não é importante. E o tratamento do narcisismo vem do fato de você estar com o outro numa situação assim interessante, complexa, de muita intimidade, de muita exposição que você não teria com um amigo. Com um amigo, por mais próximo que ele seja, você tem aquele ponto em que a gente tem que ficar meio igual. A gente tem que estar no mesmo partido. A gente tem que pensar mais ou menos da mesma forma. Porque se eu te disser isso pode romper a nossa amizade, porque vai romper o nosso pacto especular, o nosso pacto aqui em espelho. Então é justamente porque a gente se coloca num recuo, numa distância simbólica, que o sujeito pode se abrir, né, e pode colocar de forma radical aquilo mesmo que ele jamais ousaria assim, dizer nem mesmo para si mesmo. E esse então é o seu anti-amigo, não amigo, pró-amigo, pré-amigo, chamado o psicanalista. Para receber mais fragmentos antipáticos um pouco, nesse caso, clique aqui em Aqueronta Movebo. E fique em casa, hein? Quarentena. Você e seu amigo.